E aí, qual é o teu papo? Beleza? Rapaziada, vamos lá. Continuando aqui as reações do pessoal da turma de ataque em redes. Dessa vez aqui, eu pedi pro Adiel ele fazer um privilégio escalation, né? Vocês sabem que escalação de privilégios é a técnica usada para obter privilégios cada vez maiores. Se a gente pegar a hierarquia de usuários e permissões aqui do Linux, nós vamos ter sempre usuário administrador com o ID 0, nós temos os usuários do sistema, que dependendo da distribuição varia de 1 a 999, e também temos usuários comuns. Usuários comuns, né? Eles tendem a variar de 1000 a 65.535 usuários. Ou seja, toda vez que o Linux ele recebe uma requisição encabeçado pelo ID 0, ele tende a passar, né? Porque se trata do administrador, se trata do root. Toda vez que o Linux receber uma requisição encabeçada pelo ID 1001, 1002, 1010, ele vai verificar se esse usuário tem acesso para executar tal tarefa. Isso reflete em todo o sistema. Se eu pegar aqui um exemplo bem claro de binários que podem ser executados, a justificativa para os diretórios /bin e /sbin é justamente essa. Então aqui eu tenho os binários que qualquer usuário pode executar. Contudo, os binários que estão aqui em sbin, só não estou achando ele aqui, mas cd /sbin, esses binários aqui eles tendem a fazer coisas bem mais complexas, coisas mais sérias no seu sistema. Então, isso aqui é restrito a usuários administradores. Então, para que você consiga ousar dentro do sistema, né, consiga aplicar permissões especiais, consiga executar comandos de maior relevância, você tem que sempre escalar privilégios. E às vezes, quando você faz um pentest, você cai no usuário da aplicação. Se você faz um pentest web, você executa lá algum remote code execution, um LFI ou NFI, enfim, você vai cair como usuário sistema, usuário Apache, usuário Nginx, usuário, sei lá, do servidor web. Então, você tem que sempre escalar privilégios para conseguir chegar a usuários comuns, que tem algum outro privilégio um pouco mais elaborado, e, sem dúvida, ao privilégio de administrador. O objetivo sempre é esse, tá? Então, o que eu pedi para ele? Eu falei, cara, Adiel, faz um privilege escalation baseado em Docker. Às vezes as pessoas não sabem e que dá também para fazer, para escalar privilégios em cima de uma containerização, né? É isso aí que a gente vai ver agora, beleza? Bom, vou abrir aqui meu VLC. Vamos ver o que está pegando aqui. Pá e Docker Privilege Escalation. Vamos a eles. Bom, aqui que é o seguinte. Ele vai ter que instalar um pacote Docker, né? Então, para que a gente consiga ter essa escalação de privilégios em Docker, tem que ter o pacote Docker instalado. E aqui eu sugeri para ele que tivesse duas máquinas, né? A máquina Kali e a máquina alvo, a máquina vítima, como ele denominou aqui, né? Então ele instalou o pacote docker.io, beleza. Ele vai instalar o pacote. Esse pacote permite que a gente crie instâncias, né? Baixe máquinas, né? Instâncias em Docker e tudo mais, tá? Então, com esse pacote baixado, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar um usuário, como se estivesse trabalhando na máquina mesmo, né? Ele adicionou um usuário X, vai botar uma senha, reescrever a senha e vai adicionar os usuários. Uma coisa importante a se comentar é que esse usuário tem que estar num grupo específico, um grupo que tem esse tipo de permissão para manusear o container. É isso que ele está fazendo aqui agora. Então, user mode, "-g docker", ele está colocando esse usuário que ele criou no grupo Docker. Ele vai criar aí, imagino que um novo grupo chamado Docker. É isso mesmo. Bom, então esse usuário consegue criar instâncias, consegue acionar imagens lá no Docker Hub e por aí vai. Bom, agora aqui ele está entrando da sua máquina Kali na sua máquina alvo
através daquele usuário que naturalmente está trabalhando lá. E aqui que vem o pulo do gato, tá? Ó, ele constatou que o usuário dele é um usuário 1001, né? Um usuário que tem um ID comum. E aqui é o seguinte, ele tem que constatar que ele consegue, de forma volátil, digamos assim, né? Executar, criar uma instância no Docker, né? E é isso que ele está fazendo aqui agora, olha só, ele está baixando um Alpine e uma coisa curiosa que ele está fazendo aqui, olha só, ele está baixando o Alpine e já está verificando, essa flag "-v" aqui indica que ele quer criar um volume, né, um volume específico na instância do Docker, e o "-it", ele indica que ele quer que esse Docker seja startado em modo shell, tá? Ao invés dele criar um processo do tipo daemon, ele quer já cair em shell. Então olha só que interessante. Ele baixou o Alpine, uma imagenzinha pequena de Linux, e ele está montando o /etc no /mnt, tá? Então bora ver. Se ele der ele caiu aqui, /mnt, beleza. Ele tem que dar um ls aqui, cat. O que vai fazer aqui? Clear, cat shadow. Ah, tá, olha só. Isso aqui funciona por quê? Porque como vocês viram no comando anterior, ele está montando no /mnt dele o etc, né, da máquina. Então, naturalmente, ele consegue ver o shadow, beleza? Beleza, vamos lá. O que vai fazer aqui agora? Tá, agora no usuário Kali, beleza, ele vai criar uma senha baseada em OpenSSL que vai contemplar o hash do PSWD, né? Então tem que usar o salt, tem que usar o alvo para botar a senha. Ele vai copiar essa senha, tá, para um usuário que ele vai criar e ele tem que também reorganizar o PSWD dele de acordo com as permissões que ele vai querer. Então ele tem que reorganizar o ID, GID, shell padrão, pasta pessoal. Então vejam, ele está logando como usuário comum, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai dar um docker run montando o etc no /mnt, então aqui ele está no /etc da máquina, certo? Ele, como está com o Alpine, ele vai, olha só, isso é interessante, vou pausar aqui o que ele fez aqui. O que ele está fazendo aqui? Está dando um eco, ele está inserindo uma linha no PSWD dele, tá? Então ele está colocando usuário, dois pontos, a senha, veja que a senha aqui dá para você identificar certinho os campos da senha. O primeiro dólar aqui é o hash, no caso aqui é o MD5, eu sei porque o dólar é o MD5. Depois ele pega o salt aqui, ó, o salt foi o tempero que ele colocou na senha, e a senha propriamente dita. Depois ele está colocando aqui, ó, o ID, GID, não colocou nenhum comentário, o diretório padrão e o shell padrão dentro de PSWD. Então, ele está colocando um usuário que somente ele sabe, com privilégio de administrador, no grupo de administrador, com a senha que ele criou. Tá? Vamos ver se está certo? Beleza. Beleza. Vai dar um tile para confirmar se está lá. Realmente caiu. Agora é só logar. Ele sabe o usuário, sabe a senha, sabe quais vão ser os privilégios que ele vai cair logado. Então, alvo, ele vai saber a senha. Perfeito. Queridos, é assim que se faz um privilege escalation de Docker. Eu imagino que é um assunto muito interessante. É ideia aqui para o canal ter um curso só de privilege escalation, tá? As coisas estão acontecendo, vocês estão vendo aí que os vídeos já voltaram ao seu processo normal, o site já está resolvido, a gente está montando nosso roadmap de cursos também aqui, e um desses treinamentos vai ter lá, sem dúvida, o de escalação de privilégios, eu acho muito importante, tá? Então, queridos, por essa videoaula é isso, espero que tenham gostado. Aí vai um conteúdo de privilege escalation em Docker. Parabéns! Então, parabéns para o Adiel. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.